Olá, eu vou resolver essa questão. Determine as equações que representam as retas paralelas da reta 3x mais 4y menos 1 igual a zero e que cortam a circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 2y menos 20 igual a zero, segundo cordas de comprimento igual a 8. Essa questão, a primeira coisa, eu vou deixar essa equação nesse formato aqui. X menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado igual raio ao quadrado. Aí, para deixar essa equação nesse formato, eu começo aqui, tem o x ao quadrado, aí tem esse menos 4x, passo ele para frente, aí eu vou completar quadrados, porque aqui, esse polinômio vai ser a diferença de dois termos ao quadrado. O primeiro termo, claro que é o x. É o primeiro termo ao quadrado, lembrando do produto notável, menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Aí o segundo termo vai ter que ser 2, porque 2 vezes x vezes 2 vai dar 4x. Então, o segundo termo é 2. Eu ainda devo terminar o polinômio aqui. Eu tenho somar mais o quadrado do segundo termo. 2 ao quadrado é 4. Aí mais, agora tem o y ao quadrado, tenho menos 2y, e eu vou novamente completar quadrado. Também é uma diferença de dois termos ao quadrado. Ao primeiro termo, claro que é o y. Primeiro termo ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Aí o segundo termo vai ter que ser 1, porque 2 vezes y vezes 1 vai dar 2y. Aí eu completei quadrado. Aí eu termino o polinômio aqui, mais o quadrado do segundo termo. 1 ao quadrado, que é 1. Só uma observação, esse polinômio que eu fiz é esse quadrado. E esse outro polinômio é esse quadrado. Aí igual. Aí tem esse menos 20, eu passo para o outro lado da igualdade, fica mais 20. Veja que tem esse 4 e esse 1. Eles não faziam parte da equação aqui, não. Eu acrescentei eles. Para não ter alteração à equação, eu somo 4 e 1 do outro lado da igualdade. Aí vai ficar aqui 25. 25 é 5 ao quadrado. Tá aqui, eu deixei a equação nesse formato. Eu deixei nesse formato aqui porque aqui eu tenho duas informações. A primeira é o centro da circunferência, que eu vou chamar de C. Melhor, eu vou chamar aqui de ponto, vou chamar de ponto P, o centro da circunferência. Ao centro da circunferência é 2 e 1. O x é 2 e o y é 1. E o raio da circunferência é 5. Fazendo um esboço aqui da circunferência, eu vou fazer um esboço bem simples. Aí o centro da circunferência está no primeiro quadrante, que é x2 e y1, o ponto P. Aí tem uma circunferência, tem lá a circunferência no plano cartesiano. O centro ficou um pouco desfocado, eu vou colocar aqui bem no centro. Aí.
Tá aqui. E o problema diz que tem essa reta aqui. A reta 3x mais 4y menos 1 igual a zero. Se eu fosse aqui fazer um esboço da reta, eu poderia pegar dois pontos. Eu poderia considerar o y igual a zero, aí eu ia verificar o valor de x. E depois eu considerava o x igual a zero. Aí eu ia verificar o valor de y quando o x fosse igual a zero. Aí esses pontos iam tocar aqui no eixo, nos eixos coordenados. Ia passar mais ou menos assim. Lembrando que é só um esboço, que não é a representação verdadeira da, da questão. É só um esboço para entender como é que faz. Aí o problema está dizendo que tem é, duas retas que acabam formando uma corda de comprimento igual a 8. Aí, por exemplo, vai ter uma aqui passando, vou desenhá-las de vermelho. Ó, vai ter uma passando aqui, por exemplo, uma corda, e a outra passando por aqui. Elas são paralelas a essa reta aqui, conforme questão. Aí eu poderia pensar aqui o seguinte: se eu traçar um segmento até o ponto médio, de uma corda, por dessa aqui, aí o ponto médio com esse segmento vai formar um ângulo de 90 graus. Esse segmento vai ser perpendicular à corda. Se ele passar pelo centro, ele começa do centro da circunferência até o ponto médio. Então, ele vai ser perpendicular à corda. Aí, do centro até a circunferência, justamente no ponto, no extremo da corda, aí eu vou traçar esse segmento do centro da circunferência até o extremo da corda. Aí esse aqui, claro que é o raio. O raio não tem medida 5. Como aqui é o ponto médio, essa medida aqui é a metade da corda. A corda não tem medida 8, então aqui vai ter 4. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Pelo teorema de Pitágoras, aí aqui vai ser 3. O segmento que vai do centro da circunferência até o ponto médio da corda. Tem medida 3. Aí eu posso resolver a questão da seguinte maneira: como as cordas são paralelas a essa reta, então elas vão ter esse formato aqui, 3x mais 4y. Mas aí faltou o termo independente. Eu vou chamar o termo independente de C. O que resta aqui, de fato, é só o termo independente da equação. Porque, como as retas são paralelas, ela vai ter as retas suporte a cordas, as cordas são paralelas, então vai ter esse formato aqui. Resta apenas saber a medida, o valor do termo independente, que eu estou chamando de C. Aí eu posso usar aqui essa fórmula.
a fórmula da distância entre um ponto e uma reta. A distância de um ponto até uma reta, que eu estou considerando aqui esse ponto, o centro da circunferência, e a reta, a corda. Lembrando, a fórmula da distância entre o ponto de um ponto até uma reta é AX mais BY mais C. Aí o módulo de AX mais BY mais C dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa fórmula aqui, o A é o coeficiente do X da reta, que é 3. O B é o coeficiente do Y da reta, que é 4. E o C é o termo independente. O X e o Y é as coordenadas dos pontos, que no caso é o centro da circunferência. Aí, fazendo o cálculo, o A é 3. Ao centro da circunferência, o X é 2. Mais o B é 4. O Y do centro da circunferência é 1. O termo independente, eu não sei. Aí isso aqui dividido por raiz quadrada de A ao quadrado, então 3 ao quadrado, mais B ao quadrado, então 4 ao quadrado. Isso é igual a 3, pois é a distância do ponto, que é o centro da circunferência, até a reta. Tem medida 3. Agora é só resolver. Vai ficar mais ou menos assim. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. 6 mais 4, 10. Então, ficou 10 mais C. Ou melhor, módulo de 10 mais C. Aqui, 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Raiz de 25 é 5. Isso é igual a 3. Então, a equação ficou assim: módulo de 10 mais C é igual. Aí eu faço uma multiplicação cruzada aqui: 3 vezes 5, 15. Aí resolvendo aqui essa equação, para resolver essa equação tem duas maneiras. A primeira, eu considero o 15 positivo. E a outra maneira, eu considero o 15 negativo. Porque aqui dentro do módulo pode ser negativo ou positivo. Só que como está dentro do módulo, acaba ficando positivo. Por isso eu faço de duas maneiras. Aí aqui os resultados, o C para essa equação é igual a 5 e para essa outra equação é igual a menos 25. Agora eu monto as equações, que é a resposta. Vou escrever aqui resposta. Aí é 3x mais 4y. Lembrando que como as retas são paralelas a essa daqui,
A diferença é só o termo independente. O termo independente pode ser 5, então mais 5 igual a zero. Ou então, menos 25. E essa aqui é a resposta.